Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao meu canal A Saga do Éden. É um prazer tê-lo no nosso canal, por isso é muito importante você ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, porque de alguma forma você estará pregando o evangelho também, você estará levando uma mensagem maravilhosa para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu filho, para a sua igreja. Hoje nós estaremos falando de corpo. Nosso objetivo é falar do corpo. Por que acontecem algumas coisas com o nosso corpo? Por que Deus permite que alguma coisa aconteça? Certa feita uma criança me fez a seguinte pergunta: pastor, por que Deus fez o pernilongo para picar a gente? Se Deus é bonzinho, para que Deus permite inseto picando o corpo? Logicamente, eu vou responder a criança com uma resposta bem pediátrica, na verdade, mas respondendo a você também outras perguntas que fazem para a gente via WhatsApp, via Facebook. Hoje nós estaremos lendo, você pode anotar aí, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz o seguinte: o corpo volte ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu. De maneira que Deus está falando através de Salomão no livro de Eclesiastes que o corpo, este corpo que você tem, este meu corpo que está falando com você, ele vai ao pó. Isso é inevitável, isso não tem como. Agora, o importante é a essência que está dentro de você, dentro de mim, que é a alma e o espírito. Mais uma passagem bíblica para vocês me acompanharem com a sua Bíblia também, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, que diz o seguinte: nem a alma, nem o sangue, nem a carne poderá herdar o reino de Deus. Não a alma, mas o corpo, né? Nem o corpo, nem a carne, nem o sangue pode herdar o reino de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Que da forma que nós estamos, da forma que nós somos, nós não podemos mudar o nosso habitat de natural para o espiritual. O corruptível não pode herdar o incorruptível, tá bom? E respondendo então outras perguntas que me fizeram, por que Deus permite um voo, um 747, com 300 pessoas cair? Por que acontece? Por que um cidadão vive 100 anos? Enquanto que um bebê vive 30, 40 dias ou até nasce morto. O que acontece? É que nós nos preocupamos excessivamente com este corpo material que nós temos. Principalmente as mulheres, não é verdade? Né? Academia, daqui eu até brinco, né? Que hoje o corpo das mulheres é BBB. Não aquele programa da Rede Globo, Big Brother, mas é BBB. A preocupação excessiva com o primeiro B, boca. Segundo B, busto. E o terceiro B, bumbum. Ou seja, a preocupação com o corpo, né, com o ego, né, ela vai atingindo ao tal ponto que nós achamos que tudo que nós temos para oferecer para o outro é um corpo bonito, um corpo malhado, um corpo atraente. Ao passo que Deus nos vê de uma outra forma. Este corpo, esta carcaça que Deus nos deu, ela é temporária. É como se fosse um vidro de perfume. O vidro de perfume é a embalagem. O perfume em si, o espírito. O cheiro, a fragrância, a alma. Então essa carcaça que nós temos é uma carcaça temporária. Nós vemos preocupação excessiva com este corpo. Mas por que este corpo ele é carregado de enfermidade? Por que nós temos que ter milhões de soldadinhos dentro de nós, de anticorpos, defendendo esse corpo de um ataque de bactérias e de vírus? Porque este corpo ele é temporário. Este corpo que nós temos, como nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, ele vai voltar ao pó. O que importa é a essência que nós temos, que é eterna. É isso que nós temos que entender definitivamente. Nós vemos pessoas adorando, pessoas que já morreram, santificando, beatificando pessoas como se no cemitério o corpo estivesse vendo alguma coisa, quando na verdade aquele corpo já foi deteriorado.
este corpo já voltou ao pó, o que permanece é o espírito, a essência com Deus. Isso que é importante. Então nós temos uma passagem, por exemplo, de um corpo. Já ouviram falar de José do Egito? Já ouviram falar. José do Egito morreu no Egito, ele tinha um sonho de ser enterrado em Siquém, junto com o bisavô, né, que era Abraão. Não é verdade? Abraão, Isaac e Jacó, depois vem José. Então Abraão era o quê? José era bisneto de Abraão. Não era verdade? Ele tinha um sonho de ser enterrado lá em Jerusalém, em Siquém. E José morreu. Simplesmente embalsamaram o corpo, estamos falando de corpo de José. E transportaram esse corpo, acredite, por quase, eles cuidaram desse corpo no Egito por 400 anos, depois mais 40 no deserto. Quase 500 anos transportando um corpo para satisfazer o sonho, o desejo de José do Egito. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, fugindo de Faraó, o corpo estava nas costas de alguém. Alguém estava levando os ossos de José para transportar, para levar para Israel. Preocupação com o corpo. Nós vemos um outro personagem bíblico, Moisés. Deus escondendo o corpo de Moisés, novamente, para não ser idolatrado pelo povo. Novamente entra o corpo. E já que nós estamos falando de corpo, nem Jesus com o seu corpo pôde entrar na glória com aquele corpo que ele recebeu do papai e da mamãe. Nem Jesus Cristo, um corpo sem pecado, um corpo que jamais pecou, mas um corpo que não era glorificado. Isso que é importante. Seria muito fácil para Jesus na cruz morrer, subir com aquele próprio corpo. Mas acontece que o corpo de Jesus, a matéria, ela estava danificada. O corpo de Jesus, através dos açoites que ele recebeu, das chicotadas que não foram poucas, era um corpo inchado, um corpo deformado. E esse corpo também teria que passar por esse mesmo processo que eu e você vamos passar. Jesus, então, após a sua morte, após 3 dias, ele ressuscita num corpo glorificado, sem defeitos. Ah, mas pastor, ele mostrou para os seus discípulos a marca nas mãos e nos pés dos pregos que ele recebeu. Sim, mas Jesus Cristo é uma exceção. Imagine se Jesus tivesse aparecido sem marca nenhuma. Ele com as marcas já não acreditavam nele. Você já imaginou se ele tivesse aparecido com um corpo glorioso perfeito? Então mesmo Jesus com o corpo dele, o corpo mortal, aquele corpo que morreu para entrar na glória, ele teve que ressuscitar num corpo glorificado. E é esse corpo que eu e você vamos ter. Se você está preocupado ou preocupada com a sua gordura, com o seu peso, com a sua tireoide, fica tranquilo. Corpo glorificado não tem peso, não tem gordura, não tem excesso de peso. Aquele que nasceu surdo, cego ou mudo, ou faltando alguma parte do corpo, pode ficar tranquilo, porque corpo glorificado é incorruptível. Ele não tem corrupção, ele não tem defeito. Então é por isso que eu estou respondendo à criança agora, que Deus não está preocupado com o pernilongo que picou o bebê. Deus não está preocupado, vamos dizer assim, por que ele permite, vamos mudar, porque ele permite um 747 cair matando 200, 300 pessoas. Porque ele permite acidente de automóvel, porque ele permite catástrofes onde milhares ou milhões de pessoas morrem em tempestades, vulcão, furacão, terremotos. Porque este corpo que ele te deu, este corpo que ele soprou nas suas narinas quando você foi fecundado, no momento do espermatozoide com o óvulo, este corpo é temporário. Este corpo é emprestado, vamos dizer assim. O que prevalece na sua vida é o corpo incorruptível após a ressurreição. Este corpo, sim, glorioso, este é eterno. Mas este corpo, com dor, este corpo que tem dor de dente, que tem dor de ouvido, dor de cabeça, enfim, este corpo, ele é transitório. Repito, até Jesus teve que deixar este corpo temporariamente e ressuscitar num corpo glorioso,
em um corpo que transcende paredes, em um corpo que vai se alimentar, em um corpo que vai beber, em um corpo que vai sorrir, em um corpo que vai falar e cantar e agir, mas um corpo incorruptível. E glórias a Deus por isso, que o Papai do Céu, sendo onipotente, onipresente, onisciente, presciente, unibenevolente, ele pensou em todos esses detalhes. Este meu corpo, ele é temporário. Está doente? Você está passando aflições? Glorifique a Deus, porque muito em breve você deixará este corpo e ganhará um corpo glorioso. Quando? Na ressurreição dos mortos. Primeiro, os mortos ressuscitarão e nós que estamos vivos seremos transformados. Encontraremos com Jesus lá nos ares, num novo corpo, um corpo tangível, mas glorificado, sem defeito. Por isso eu te convido a abrir a tua boca e glorificar a Deus pelo seu corpo, com defeito ou sem defeito. Ele é temporário. Meu muito obrigado, curta o meu novo vídeo, tá bom? Que nós seguiremos aí gravando vídeos para você, vídeos maravilhosos, compartilhe, tá bom? Ative o sininho, comente se você gostou ou não gostou da nossa matéria. Tudo de bom para você, até a próxima.